Salve, senhores, sejam bem-vindos ao canal do professor, né? Vamos lá dar início a mais uma aula direcionada para o concurso da PMCE. Hoje tem resolução de questões no final da aula, a gente vai dar o conteúdo, no final da aula a gente vai fazer a resolução de questões, então fique até o final que pelo menos uma ou duas questões você vai tirar dessa aula proveitosa e o professor vai trazer tudo resumido na veia e você vai ver como que a gente vai estudar aqui, vai cair lá no dia da sua prova, né? Hoje a gente vai estudar o Poder Judiciário, né? Tá sendo cobrado aqui no seu edital. Vamos botar aqui a caneta, ó. Poder Judiciário. Ele cobra, pessoal, as disposições gerais, né? As disposições gerais. E o Conselho Nacional de Justiça. Muita gente não sabe nem quais são os artigos das disposições gerais. Como vocês sabem, pessoal, lá na Constituição, o Poder Judiciário, ele é tratado no artigo 92 e ele vai até o 126, né? Só, pessoal, que ele cobra só as disposições gerais, tá bom? Então, as disposições gerais, elas só é do 92 até o artigo 100, beleza? Essas são as disposições gerais. É o que você tem que estudar, você já pode fazer uma leitura da lei seca, tá bom? Então, de antemão, o professor preparou uma aula boa para vocês, o professor resolveu várias questões antes de vir aqui, preparou um material de qualidade, então já peço sua curtida, dá aquela curtida bacana para ajudar o canal, se inscreve se você não é inscrito, manda o vídeo para aquele teu colega que está estudando para o concurso da PMCE para dar aquela força e comenta aí o que você achou da aula, comenta de onde você é, como é que está a sua preparação, beleza? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos lá continuar, vamos lá entrar na nossa aula realmente, né? Então, pessoal, nós temos aqui os órgãos do Poder Judiciário. Professor, eu tenho que decorar todos os órgãos do Poder Judiciário. Eu acho bom você aprender para a sua prova, até porque já vi várias questões que cobram, tá bom? Quais são os órgãos do Poder Judiciário. Inclusive, uma questão da IDECAM que eu trouxe, que foi uma das poucas que eu achei, tem pouca questão da IDECAM, mas tem, ela cobrou justamente o artigo 92, tá bom? Eu acho que foi uma prova recente, se eu não me engano, eu botei a questão aqui para a gente poder resolver. Ela cobrou lá perguntando qual eram os órgãos do Poder Judiciário, você tinha que saber, se você não soubesse, você perdia uma questão simples. Então, ó, nós temos aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal, o STF, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, ele é um A, ó, tem inciso 1A porque foi incluído pela emenda 45, ó, veio no meio do caminho. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, nós temos 2A, porque foi incluído pela emenda 92 de 2016, Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos o inciso 3, os tribunais regionais, federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Professor, como é que eu vou fazer para decorar isso aqui? Pessoal, não precisa decorar, aprenda. Entre no ritmo da aula, desligue seu celularzinho, sai do TikTok, sai do Instagram, para de mexer no WhatsApp enquanto você assiste a aula, tenta abrir a tua mente que isso aqui tu vai aprender tranquilo e o melhor tu vai aprender fazendo resolução de questões. No curso do professor intensivão, ó, tem todas as questões das disposições gerais do Poder Judiciário, todas as questões comentadas. Então, esse intensivão aqui que o professor está disponibilizando para vocês de promoção, tá bom? Só essa semana ele está R$60 durante essa semana. O professor está disponibilizando um curso top para vocês, tá bom? Que vai ter todas as questões de Poder Judiciário para te ajudar nessa caminhada, tá bom? Então, no final da aula eu falo para vocês sobre o curso, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui, pessoal, ó. O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Beleza? Primeira informação. Segunda informação, o STF e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Daqui eu já tiro uma questão de prova que já caiu algumas vezes e que pode cair na sua prova. Anote isso aí que é importante, pessoal. Ó, note que ele falou assim, ó, tem jurisdição em todo o território nacional. Vocês notem, vocês podem prestar atenção aqui, vocês podem prestar atenção que aqui ele não cita, ó, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ó, ele não cita o CNJ, tá bom? Ó, o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Professor, por que ele não citou o CNJ? Pessoal, leva para a tua prova. O Conselho Nacional de Justiça, pessoal, ele é um órgão de controle que fiscaliza e que faz o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, tá bom? Ou seja, o CNJ, pessoal, ele não tem jurisdição, tá bom? Então, leva isso para a sua prova, tá bom? Ele é um mero órgão administrativo que não tem jurisdição, tá bom? Então, falou aqui do CNJ,
CNJ, Conselho Nacional de Justiça, você vai levar para sua prova que ele não tem jurisdição. Não tem jurisdição. Tranquilo? Já pode ser uma potencial questão da sua prova. Beleza, pessoal? Então, tanto o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, eles têm jurisdição em todo o território nacional. Quando falar do CNJ, pessoal, você lembra, ele é um órgão administrativo, tá bom? Ele é um órgão de controle interno do Poder Judiciário, beleza? Leva isso para tua provinha para tu não errar. Aí, pessoal, fica aquela pergunta, né? O CNJ, né? Ele é um órgão de controle, ele fiscaliza, né? Ou seja, ele fiscaliza os demais órgãos aqui do Poder Judiciário, tá bom? Mas de não todo o Poder Judiciário, tá bom? Não é todo o Poder Judiciário. Por quê? Pessoal, ó, note que o CNJ, né? Ele vai fiscalizar o Poder Judiciário, certo? Só, pessoal, que o CNJ, ele não fiscaliza o STF, tá bom? Então, todos aqui ele fiscaliza, menos o STF. O que acontece é ao contrário. É o STF que fiscaliza o CNJ, tá bom? Conselho Nacional de Justiça. Então, leve isso para sua prova, tá bom? Leve isso para sua prova, que é muito importante, beleza? Show, professor, deu para entender? Beleza, pessoal, então dessa forma a gente pode ir passando aqui. Vamos lá continuar com a nossa aulinha. Aqui, pessoal, a gente tem um organogramazinho, né, do Poder Judiciário, que é muito interessante para vocês. Ó, nós temos o organogramazinho. Pessoal, esses que estão em verde, ó, vocês estão vendo em verde, ó, esses que estão em verde, eles são os tribunais superiores, tá bom? Nós temos o Superior Tribunal Federal, né, que é o STM. Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, certo? TSE. Nós temos o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e nós temos o STJ. Né? Lembre que os tribunais superiores, eles têm jurisdição, ó, tanto o Supremo quanto os tribunais superiores, eles têm jurisdição em todo o território nacional, beleza? Note, pessoal, ó, que nós temos aqui, ó, o primeiro grau, né? Vocês conhecem aqui como primeira instância, né? Primeira instância. E aqui em cima, pessoal, nós temos a segunda instância. E aqui nós temos a terceira instância e a quarta instância. É assim, professor? Não, não é assim, pessoal. Isso aqui não é quarta, isso aqui não é terceira instância, tá bom? Muita gente acha que é assim, mas não é. O pessoal acha que o processo ele tem que chegar nos tribunais superiores, tem que chegar no Supremo. Não é assim que funciona, pessoal. Nós só temos aqui em regra, né? A primeira instância, o processo nasce aqui. E nós temos aqui a segunda instância, beleza? E aqui só vai chegar aqui em cima excepcionalmente. Então, por exemplo, o certo, ó, começou aqui, a gente tem um crime, né? Começa aqui no juiz estadual, depois, quando ele recorre, vem para o Tribunal de Justiça, tá bom? E acaba aqui, tá bom? Nós temos aqui o duplo grau de jurisdição. Não é obrigado a chegar no STJ, como o pessoal acha. Ah, começa no primeiro grau, no juiz estadual, depois vai para o Tribunal de Justiça, depois para o STJ, depois para o STF. Não é assim, pessoal, que funciona, tá bom? Não é assim, tá bom? Então lembra, os tribunais superiores, ó, os tribunais superiores eles não são de terceiro grau e o STF também não é de quarto grau, tá bom? Imagina, pessoal, se o STJ e o STF julgasse tudo, né? Não tinha como, ó. O STF, ó, somos um time de futebol, ó, só tem 11 ministros, ó, em todo o país, ó, no STF. Imagina se milhares de processos que começam aqui na primeira instância fosse parar tudo no STF, que só tem 11 ministros para o país inteiro, não ia dar, né, pessoal? Não ia ter condições aí para funcionamento, né, pessoal, de certa forma, tá bom? Beleza, professor, eu consegui entender. Mas, professor, quanto que vai chegar no STJ e quanto que vai chegar no STF? Porque eu já vi vários processos que foi para o STJ, foi para o STF e começou aqui na justiça estadual, no primeiro grau, e foi parar lá. Como é que funciona? Eu vou explicar para vocês, pessoal. Ó, vocês têm que entender o seguinte, certo? Quando a gente fala aqui do STJ, pessoal, ó, quando a gente fala do STJ, o STJ, pessoal, ele é guardião da lei federal, tá bom? Então, ele é guardião da lei federal. Então, quando é que vai parar no STJ esse processo? Somente quando houver uma violação à lei federal. Houve violação do processo da lei federal, vai parar no STJ. Beleza, professor, e quando é que vai parar no STF? Pessoal, o STF
né? Ele é guardião de quê? Ele é guardião da Constituição Federal. Então, quando houver violação à Constituição, vai lá para o STF. Não precisa passar no STJ antes. Se tiver uma violação direta à Constituição, vai direto para o STF, tá bom? Não precisa passar pelo STJ antes. Então, pode ir para o STF sem precisar ir para o STJ, tá bom? Note, pessoal, que tudo isso aqui é excepcionalmente, tá bom? São coisas assim que o professor está falando excepcional, que acontece excepcionalmente. Tranquilo? Beleza, professor, tô conseguindo entender. Show! Então, vamos lá. Então, pessoal, ó, dando continuidade, o que é a prova, né? Mais uma vez, só recapitulando, pessoal, o acesso aos tribunais superiores que estão aqui, ó, o acesso aos tribunais superiores, ela é excepcional. Elas são instâncias excepcionais, tá bom? A regra começou lá o processo aqui na primeira, acaba aqui na segunda instância, tá bom? Beleza? A regra é o processo parar no segundo grau, beleza? Show de bola, professor, tô conseguindo entender facinho. Beleza, dessa forma a gente pode dar continuidade. O que as provas de concurso também, elas gostam de cobrar, pessoal? Ó, isso aqui é muito interessante. As provas de concurso, né, elas gostam de cobrar quais órgãos não faz parte e quais não fazem parte do Poder Judiciário. E tem alguns órgãos que eles vão colocar que vai dizer que faz parte do Poder Judiciário, mas não é, tá bom? Então, por exemplo, ó, os juizados especiais, ó, juizados especiais federais, juizado especial aqui dos estados, ó, e as turmas recursais, elas não são órgãos do Poder Judiciário, apesar de estar aqui no cronograma. Então, tu já bota essa observação, tá bom? Então, nós temos os juizados especiais, né, que você conhece por pequenas causas, tá bom? Ele existe tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual. Embora eles estejam aqui no organograma, segundo o STF, tá bom? Os juizados federais, os juizados estaduais e as turmas recursais que estão aqui, ó, elas não são órgãos do Poder Judiciário. O STF usou como base o que está na própria Constituição. Se você pegar o artigo 92, não tem aqui nesse rol, tá bom? Então, ele não estabeleceu na própria Constituição, não tem, dizendo, não tem listado esses órgãos no artigo 92, as turmas recursais e juizados especiais. Então, para a prova, turma recursal não é órgão do Poder Judiciário, tá bom? O que mais que não é órgão do Poder Judiciário, pessoal, ó, se vier cobrando, tá bom? Ó, Tribunal Marítimo, se vier falando, ó, Tribunal Marítimo não é órgão do Poder Judiciário, Tribunal Marítimo. Tribunal Marítimo. Que mais? Vamos lá, tem mais, ó. Se ele falar que esse aqui é campeão de prova, ó, Tribunal de Contas. Se ele vier cobrando Tribunal de Contas, você já sabe. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário, tá bom? Muito cuidado aí. Tribunal de Contas. Nós temos aqui também, pessoal, a Justiça Desportiva. Justiça Desportiva. Quem mais que a gente tem aqui? Justiça Arbitral. E, pessoal, por último, nós temos aqui, ó, as funções essenciais à justiça, tá bom? Funções essenciais à justiça, que cobra muito, ó. Inclusive, acho que a IDECAN cobrou uma vez isso aqui. Então, pessoal, quando falar de funções essenciais à justiça, você vai lembrar da palavra dama, né? Ó, do mnemônico dama. Dama. Quem são as funções essenciais à justiça? Você vai lembrar do dama. Ou seja, nós temos aqui, ó, a Defensoria Pública. Defensoria Pública. Isso aqui não são órgãos do Poder Judiciário, tá bom? Nós temos aqui a Advocacia Pública. Advocacia Pública. M, aqui nós temos o Ministério Público, professor, mas eu achei que o Ministério Público, como ele trabalha ali lado a lado com o juiz, eu achei que era órgão do Poder Judiciário, o Ministério Público, não é, tá bom? E nós temos a Advocacia Privada, né? Advocacia Privada. Beleza? Então, as funções essenciais da Justiça, você vai lembrar do DAMA. Eles não são órgãos aí do Poder Judiciário, não são órgãos do Judiciário, tá bom? Então, turmas recursais não são órgãos do Poder Judiciário, tribunais marítimos, tribunais de contas não são do Poder Judiciário,
a Justiça Desportiva, o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, a Justiça Arbitral e as funções essenciais da Justiça, que nós temos a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, Ministério Público e a Advocacia Privada também não integram o Poder Judiciário. A gente sabe que o Ministério Público ele trabalha junto com o juiz, assim também como a Defensoria Pública e também a Advocacia, mas são funções essenciais ao Poder Judiciário e não são órgãos do Poder Judiciário. Então, toma bastante cuidado aí para a prova não te pegar nessa parte. Show? Beleza. Pessoal, se a prova de vocês, certo? Ela vier falando de tribunal de alçada, tá bom? Ó, vem essa nomenclatura aqui, ó, tribunal de alçada. Esse tribunal de alçada, ele não existe mais, tá bom? O tribunal de alçada, pessoal, ele era como uma instância e meia. Você tinha aqui a primeira instância, ó, e aqui você tinha a segunda instância. O tribunal de alçada ficava aqui, ó, TA, ó, tribunal de alçada, tá bom? Ele julgava como recurso, ele julgava em recurso aí algumas causas mais simples, tá bom? Ele foi criado justamente para agilizar a prestação jurisdicional, mas hoje ele não existe mais. Ele foi extinto pela emenda 45 de 2004, beleza? Então, os tribunais de alçada, eles não existem mais, tá bom? Eles não existem mais, eles foram extintos. Se vier falando na sua prova, vocês já tem o bizu aí para vocês, beleza? Outra informação importante, pessoal, ó, o princípio do duplo grau de jurisdição, ó. Princípio do duplo grau de jurisdição. Pessoal, o que eu quero que você leve para a prova? Quando fala de princípio do duplo grau de jurisdição, ele existe, tá bom? Ele existe esse princípio, só que ele não está previsto na CF, tá bom? Ele não está previsto na Constituição, beleza? Nem de forma explícita, nem de forma implícita. Ele existe, pessoal, o duplo grau de jurisdição, ele existe nas leis processuais, ou seja, o próprio Código de Processo Penal que traz, tá bom? O Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. Porque, pessoal, tem autoridade que ele já começa a ser julgado aqui no STF, ó, vai recorrer para onde? Quem é o segundo grau aqui, né? Então, é por esse motivo, tá bom? Não está previsto na Constituição. Show? Como vocês viram, pessoal, ó, o STF aqui, ó, ele tem 11 membros, tá bom? Ele tem 11 membros, nós temos aí o número de membros, né? O CNJ, ó, aqui tem 15, ó, 15 membros. O CNJ tem 15 membros. O STM, ó, tem 15, ó. Superior Tribunal Militar, 15, ó. Somos 30 pela metade, é o mnemônico, ó, STM, ó, somos 30 pela metade, ó, são 15, né? O TSE, ó, se você trazer o T bem para cá, ó, fica 7, ó. Então são 7 membros. É alguns mnemônicos que ajudam. O TST aqui é 27, né? Acho que somos 30 menos 3, né? Ó, somos 30 menos 3, acho que é isso o mnemônico. O STJ é 33, ó. Se eu acho que cai isso na prova, professor, acho que não. Acho muito difícil cair, tá bom? Então, ó, vou passar aqui mais um bizu para vocês ficarem mais bisurados aqui. Vai facilitar o teu entendimento, ó. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, eu botei para vocês o número de membros, eu decoraria aqui o do STJ, do STM e do STF, né, que é mais chance de cair, do CNJ, que o CNJ está previsto lá no edital de vocês, né. Então, pessoal, ó, esses aqui são chamados de magistrados, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar esse nome, ó. Nós temos os magistrados. Opa, cadê a cor? Cadê a cor da caneta, meu filho? Tá branco, deixa eu botar aqui preto. Nós temos aqui os magistrados. Magistrados. Quando a gente fala dos magistrados, pessoal, ó, nós temos algumas nomenclaturas que você tem que aprender. Isso aqui é bom para você levar para sua prova que você vai conseguir entender os demais assuntos. É pré-requisito aí para os demais assuntos, beleza? Então presta atenção aqui, ó. Magistrado, pessoal, ó. Nós temos aqui algumas palavras aqui que você tem que aprender, ó. Dentre os magistrados, nós temos aqui, ó. Vamos lá, nós temos o juiz. Nós temos aqui o desembargador. E nós temos aqui os ministros. Beleza?
Então, quando você ouvir falar dos magistrados, tá bom? Você tem aí juiz, você tem desembargador e você tem ministros, tá bom? Então, note que magistrado, ó, magistrado, ele é um gênero. Ele é um gênero que tem algumas espécies. Então, nós temos o juiz. O juiz, pessoal, ele tá lá na primeira instância, tá bom? Ele tá na primeira instância. São os juízes aí, né? O juiz de direito, tá bom? Ele tá na primeira instância. O desembargador, pessoal, ele tá na segunda instância, tá bom? Então, falou do desembargador, ele é lá da segunda instância. E o ministro, vocês já devem saber, vocês ouvem direto aí nas notícias, né? Os ministros, pessoal, os julgadores que atuam nos tribunais superiores, tá bom? Então, eles estão lá nos tribunais superiores e no STF, tá bom? Só que aqui são todos magistrados, né? Então, falou de ministro, eles estão nos tribunais superiores e no STF, tá bom? Então, leva aí, bota no teu caderno mais organizado aí para ficar bacana para vocês, beleza? Tranquilo, né? Então, como eu disse, ó, o STM tem 15 membros, o TSE tem 7, o TST tem 27, né? O STJ tem 33, beleza? O CNJ, pessoal, o CNJ a gente chama de membros, tá bom? Eles são chamados somente de membros, beleza? Membros do CNJ, show? Beleza? Tranquilo, professor, tá dando para entender. Então, pessoal, ó, bem aqui, ó, bem aqui é interessante que a gente faça aqui algumas observações. Note que eu botei um asteriscozinho aqui, ó. Esse aqui, pessoal, é o Tribunal Militar. O Tribunal Militar só existe em tempo de guerra, pessoal. Beleza? Leva essa observação. Então, ó, a gente tem a Justiça Militar da União, vamos jogar os militares aí da União. Começa aqui na Auditoria Militar, né? Como vocês sabem aqui. Beleza? Então, nós temos aqui a Auditoria Militar, que é a primeira instância. E nós temos os tribunais militares, né, que só existe em tempo de guerra, tá bom? Então, se houver um recurso aqui da Auditoria Militar, ele vai diretamente para cá, ó, para o STM, porque esse aqui só existe em tempo de guerra, tá bom? O STM, ele tem nome de Superior Tribunal Militar, mas, em regra, ele faz aí um tribunal de segundo grau, beleza? Então, basicamente isso. Mesma coisa aqui, se eu for olhar aqui a Justiça Eleitoral, o processo nasce no juiz e nas juntas eleitorais, ó, e ele vai para o TRE, tá bom? E depois para o TSE, né? E talvez, né, para o STF, a depender do caso aí, beleza? Justiça do Trabalho, mesma coisa. Na Justiça do Trabalho, primeiramente o juiz do trabalho, né, depois TRT, se for o caso aqui TST e assim vai, beleza? Show de bola. Aqui, pessoal, ó, para fazer uma pequena diferenciação para vocês, deixa eu pintar aqui para vocês, vou pegar o azul, ó. Aqui onde eu vou pintar, pessoal, aqui nós chamamos de Justiça Especializada, ó. Tudo isso aqui é Justiça Especializada, ó. Ó, até aqui, ó. Isso aqui a gente chama de justiça especializada, tá bom? E daqui para cá, pessoal, ó, daqui para cá nós temos a justiça comum, tá bom? Justiça comum. Professor, mas a justiça federal aqui, ó, ela é justiça comum? É, pessoal, é isso mesmo, tá bom? Muita gente acha que ela é especializada, tá bom? Mas não é assim que funciona. Show? Então, leve bem para a sua prova isso aqui, toda essa organização, você vai levar aí para a sua prova, para você não errar nada, beleza? Para você não errar nada. Show? Beleza? Então, pessoal, a justiça especializada, como eu grifei para vocês, ela compreende aqui a auditoria militar, né? Os juízes e juntas eleitorais, os juízes do trabalho, eles são especializados porque são assuntos bem específicos, é trabalho, é militar, tá bom? E a justiça comum, ó, como vocês podem ver, compreende os juizados especiais federais, né? Os juízes federais, os juízes estaduais e os juizados especiais. Beleza? Então, leve isso aqui, tá bom? Nós temos a Justiça Comum Federal e Justiça Comum Estadual. Se for da competência da Justiça Federal, vem para cá. Se for da competência da Justiça Estadual, vem para cá, tá bom? Beleza? Agora eu tenho uma observação para fazer para vocês, pessoal, em relação aos militares do Estado. Nós temos a Justiça Militar da União e nós temos os militares do Estado, por isso que tem o asteriscozinho, tá bom? Pessoal, em alguns estados nós podemos ter o Tribunal de Justiça Militar, tá bom? Ou seja, nos estados que o efetivo da PM ele é superior, ele tem mais de 20 mil membros, contando com PM e BM juntos, se tiver mais de 20 mil membros, mais de 20 mil integrantes, poderá ser criado o Tribunal de Justiça Militar, né, que é o TJM. Nós temos o TJM São Paulo, por exemplo. Aqui no Ceará,
Pessoal, nós não temos ainda, tá bom? Tribunal de Justiça Militar, tá aqui no Estatuto dos Militares, ó. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, ó, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado, em primeira instância, exercitado pelos juízes de direito e Conselho de Justiça, e em segunda instância, como não tem tribunal militar ainda, quem vai julgar é o próprio Tribunal de Justiça do Estado, tá bom? Então, o próprio Tribunal de Justiça do Estado que julga na segunda instância. Ó, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado, tá bom? Então, leva isso aí para sua prova, que é muito interessante, tá bom? É muito interessante você saber dessa situação. Beleza? Deixa eu ver mais uma informação importante pra gente. Eu acho que isso já tá de bom tamanho para uma aula de introdução, né? Se você tá gostando da aula, não esquece de dar aquela curtida, não esquece de dar aquele comentáriozinho, compartilha com seu colega que está estudando para a PMCE, dá essa força, o professor se esforça muito para trazer a melhor aula para vocês. Se vocês puderem dar uma ajuda, o professor vai ficar muito feliz. Vamos agora para a resolução de questões, né, pessoal? Vamos lá. Vamos para a resolução de questões naquele padrão total. Beber só uma águazinha. Show de bola, vamos lá. Primeira questão, ó, CESP 2021, Direito Constitucional, TJ Rio de Janeiro, Técnico Judiciário. Vamos lá. Assinale a opção que apresenta órgão do Poder Judiciário que integra a Justiça Especializada. Nós vimos aqui, ó, a Justiça Especializada, eu grifei para vocês, né? Então vamos lá, ó. Tribunal dos Estados, do Distrito Federal e do Território, Tribunal Regional Federal, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça. Pessoal, aqui nosso item D, o item correto, tá bom? Tribunal Superior do Trabalho, tá bom? Note, pessoal, que quando a gente fala da justiça, nós temos a justiça comum. Aqui nós vamos ter justiça comum estadual. Nós temos a justiça comum federal, né? Quando tratar de bens, interesses da União, vai para a Justiça Federal, certo? Eu acho que não cai competência no processo penal para vocês. E nós temos aqui a Justiça Especializada. A Justiça Especializada, nós temos aqui a Justiça Eleitoral. Nós temos a Justiça do Trabalho. E nós temos aqui a Militar, né? Militar. Show? Beleza, muito fácil aqui para vocês. Show? Vamos lá. Questão 2021, Quadrix, Direito Constitucional. Ó. O Brasil adotou a clássica teoria da tripartição das funções do Estado, sendo essas funções divididas entre poderes devidamente organizados, independentes e harmônicos entre si. No que se refere ao Estado brasileiro e a seus poderes estruturais, julgue o item. Integram o Poder Judiciário os juízes de direito, os tribunais regionais, os tribunais superiores e o Ministério Público. Pessoal, daqui a gente já mata a questão, ó. Essa questão tá errada, tá bom? Aqui é COL, a gente já marca errada, pessoal. Ministério Público, eu falei para vocês, tá bom? Lembra do Dama, Lembra que as funções essenciais à justiça, que é o Dama, não fazem parte aí, né? Eles não integram o Poder Judiciário. Nós temos a Defensoria Pública, nós temos a Advocacia Pública, nós temos o MP, o Ministério Público, e nós temos aqui a Advocacia Privada. Então, ó, botou aqui, você mata aqui pelo Ministério Público, ó, tá bom? Não faz parte aí, não integra o Poder Judiciário. Fácil demais. Vamos para a terceira questão. Depois você coloca aí quantas questões você acertou, tá bom? Aí nos comentários. Vamos lá, Câmara de Fortaleza, né, no Ceará. Ao dispor sobre os órgãos do Poder Judiciário e as competências dos tribunais, a Constituição Federal de 88 estabelece que o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? Professor, nossa prova vai ser de múltipla escolha, mas você não pode desprezar questões certo ou errado, ela te ajuda também na compreensão, beleza? Então, você tem que fazer todo tipo de questão. Foca mais na ABCDE, mas também certo ou errado você manda para dentro também. Pessoal, aqui tá errado, ó. Ele colocou o CNJ aqui, ó. CNJ. Lembra que o CNJ, ele não tem jurisdição, tá bom? Não tem jurisdição. Ele é um mero órgão aí administrativo, beleza? Show de bola? Então tá aqui o errinho. Vamos para a quarta questão.
Professor, estou conseguindo entender bem tudo que o senhor passou na aula. Então, não deixe de adquirir o curso do professor, tá de promoção, né? Só essa semana. O curso do professor é muito bom, é muito completo. No final do vídeo eu vou falar sobre o curso, você vai gostar muito, vai ser uma arma indispensável para sua aprovação. Direito constitucional, vamos lá de novo. Trata-se de função típica do Poder Judiciário. Acho que o professor não falou de função típica e atípica para vocês do Poder Judiciário, mas eu vou falar nessa questão. Então vamos lá. Ele quer a função típica, tá bom? A função típica, pessoal, ó, item A, jurisdicional, item B, a edição de normas regimentais, item C, a concessão de férias aos seus membros e serventuários, item D, promover de forma prevista na Constituição os cargos de juiz de carreira, item E, a edição de portarias e decretos. Pessoal, a função típica do judiciário é o nosso item A, né? A função jurisdicional. Ou seja, pessoal, quando a gente fala de função típica do judiciário, função típica, é óbvio que a função típica dele é julgar. É julgar. Ou seja, é a função jurisdicional, né? Então ele vai dizer ali no caso concreto, né, é o direito, né, ele vai dizer o direito, como é que vai se aplicar o direito ao caso concreto e dirimindo os conflitos, tá bom? É a função típica do Poder Judiciário. E ele também tem a função atípica, tá bom? A função atípica. Atipicamente, pessoal, ele vai tanto legislar, de forma atípica, legislar, como também ele vai administrar, beleza? Ou seja, quando é que ele vai legislar, pessoal? Quando ele faz ali o seu regimento interno, tá bom? Quando ele elabora o seu regimento interno, ele está exercendo função atípica de legislar. E quando é que ele vai administrar, pessoal? Quando ele concede licença, férias, tá bom? Aos seus membros, ele está ali na função atípica de administrar, beleza? Então, o professor não passou na aula, mas passou na questão. Se cair na sua prova aqui, não tem como você errar, beleza? Então, senhores, ó, a gente ainda tem mais um aqui, né? Ó, a quinta questão. Vamos lá, vamos fazer a quinta questão. Ó. IDECAN. Ah, foi justamente a IDECAN, ó. Foi cobrado pela IDECAN, 2014. Vamos lá, deixa eu botar aqui a cor da caneta. Deixa eu botar aqui vermelho. Pronto. Direito constitucional. O professor vai falar no final da nossa aula sobre o curso, beleza? O intensivão. Fica aí que você vai gostar muito, tá bom? E o preço tá bacana para vocês. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. São órgãos que integram o Poder Judiciário, exceto, ou seja, ele quer quem não integra o Poder Judiciário. Pessoal, Ministério Público Federal, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes eleitorais, Superior Tribunal de Justiça, STJ e CNJ. Pessoal, qual deles aqui que não integra o Poder Judiciário é, ó, pessoal, Ministério Público, função essencial, a Justiça, já falei para vocês. Questão fácil demais da sua IDECAN, ó, questão para a AGU, tá bom? Então, tranquilo, ó, disposições gerais. Então, pessoal, comenta aí quantas questões você acertou, se deu para entender a aula tranquilo. Vamos falar do nosso curso, pessoal, nosso curso só essa semana, ele tá de promoção, tá no valor de R$60 somente, tá bom? Professor, como é que eu pago? Você pode pagar Pix, você pode pagar boleto, você pode pagar até no cartão de crédito se você quiser. Tá bom, professor, o que é que vem no curso? Vem questões em PDF 100% atualizadas, as questões mais atuais. O professor não escolhe as questões, pessoal, de forma aleatória, não. O professor vai botando as questões mais atuais e tudo que está sendo cobrado de acordo com o assunto que vem no seu edital. Ela vem com as questões comentadas, vem mapas mentais, vem todos os bizus para você memorizar de forma fácil, tá bom? Note que é da parte específica, sua prova é dividida em parte básica e parte específica, tá bom? Então, ó, tem um VADIMEC completo, todas as leis estão atualizadas, tudo no material em PDF, boa parte já comentada, tem todas as questões aí da parte que é cobrado para vocês, das matérias que são cobradas, tem um PDF de resumo e assuntos mais cobrados de cada matéria específica. Então o professor faz um PDF, por exemplo, de Direito Penal Militar, e o professor pega todas as provas das outras polícias militares que cobraram no Direito Penal Militar e copia todos os artigos para você fazer uma leitura e bota em um material só para você ver quais os artigos que as bancas mais estão cobrando de Direito Penal Militar. Por quê? Porque geralmente elas batem ali na mesma tecla, sempre cobram as mesmas coisas, né? A maioria das vezes. Então, você que está estudando em cima da hora, que não tem tempo para pegar, para estudar muito, é muito bom que você estude aí com o que é mais cobrado, porque a chance de se repetir é grande, tá bom? Vem um PDF completo com as jurisprudências mais recentes, vem um cronograma adaptável, o cronograma está em Word para você adaptar de acordo com a sua rotina. Não existe, pessoal, cronograma igual para todo mundo, cada um tem o seu dia a dia, tá bom?
Tem aulas de mentoria com o professor. O professor ensina você a direcionar a sua vida para concurso público, mais especificamente para o concurso da PMCE. E o melhor, vai ter videoaulas com o professor de Direito Penal Militar, Direito Processual Penal e Direito Constitucional. O professor passa tudo na veia, o que mais é cobrado, tá bom? Então, adquira nosso curso só essa semana aí, R$60 para vocês, promoção boa, porque o objetivo do professor é ajudar vocês, tá bom? Então, quero adquirir, professor, vai na descrição do vídeo, já tem um link que vai te direcionar direto para o meu WhatsApp e você já faz a compra com o professor e já começa a desfrutar do seu curso, que vai ser uma arma indispensável para sua aprovação, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até a próxima aula, tamo junto!